A ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um de seus membros superiores. Nesse caso, é correto afirmar: alternativa A, existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. Alternativa B, não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Alternativa C, não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado, porque não houve a chamada culpa ou falha do serviço, e de todo modo a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos danos materiais, pois o Estado não responde por dano moral. Está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta na teoria do risco integral. Então, gente, qual é a resposta da questão? A resposta da questão, gente, é o que? Alternativa. Eita, peraí, gente, errei aqui. É alternativa B, gente. Não haverá o dever de indenizar. Se ficar configurado o quê? A culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Então, gente, vamos lá. Percebam, o poder público ele responde nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição da República de forma objetiva. Nós temos três grandes teorias que falam sobre responsabilidade objetiva. A primeira é aquela que diz que a responsabilidade é objetiva desde que haja comprovação de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente. Ou seja, não precisa comprovar dolo e culpa, mas precisa comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente. É a teoria da culpa do serviço. E não foi a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Temos a segunda teoria, que é a teoria do risco integral, que é aquela que diz que o poder público ele vai ser responsabilizado de forma objetiva e não admite as excludentes de responsabilidade. Ou seja, não importa se houve culpa exclusiva da vítima, ou, por exemplo, caso fortuito ou força maior. Sempre haverá responsabilidade objetiva. Também não foi a teoria adotada como regra pelo ordenamento jurídico brasileiro. Qual foi a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Foi a teoria do risco administrativo, que é aquela que diz o quê, gente? Que haverá responsabilidade objetiva do poder público, mas que são admitidas as excludentes de responsabilidade. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Percebam, gente, culpa exclusiva da vítima. É por isso que a alternativa B é a alternativa correta, porque ela toma o cuidado de dizer o quê? Que não haverá responsabilidade se ficar comprovado que havia culpa exclusiva da vítima. Por quê? Se ficar comprovado que a ambulância vinha em alta velocidade e o particular vinha
Na contramão, nós temos uma culpa o quê? Concorrente. Mas não foi o que disse o enunciado da questão. Quer ver? Volta aí o enunciado. A ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com automóvel dirigido por particular. Dá quebra aqui, gente. Então, percebe, gente. Em momento nenhum, a questão diz que a ambulância do Corpo de Bombeiro vinha em alta velocidade, vinha cometendo alguma irregularidade. Mas disse o quê? Que o particular trafegava na contramão. Aí veio a alternativa B e disse: não haverá dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Então, volta aí, gente. Percebam, a questão ela está certa por causa disso, porque ela é bem claro que se ficar comprovada a culpa exclusiva da vítima. Então, é responsabilidade objetiva do poder público com base na teoria do risco administrativo, que admite as excludentes de responsabilidade, e dentre essas excludentes está a culpa exclusiva da vítima. Agora percebam, só é excludente a culpa exclusiva da vítima. Se a culpa ela for solidária, não há o que se falar em excludente de responsabilidade. Vai haver uma atenuação da responsabilidade. Na verdade, vai ser dividida a responsabilidade. Parte para o poder público e parte para o próprio particular. Então, se o enunciado falasse: ambulância em alta velocidade bate no carro na contramão, nós temos o que, gente? Uma responsabilidade concorrente. Então, ambos vão assumir o que? Parte da responsabilidade. Mas não há como dizer que há uma excludente de responsabilidade por parte do poder público. Haveria tão somente uma atenuação. Beleza, gente? Vamos então